CBN Auto Esporte. O CBN Auto Esporte de hoje fala sobre um dos itens mais importantes no dia a dia dos nossos carros. É um item que a gente não costuma lidar com ele ali na prática, no dia a dia, mas ele é importantíssimo para o uso do nosso carro. A gente vai falar sobre as baterias. A gente vai entender um pouco o que tem mudado nas baterias nos últimos anos e o que vai mudar nos próximos anos, com os carros ficando cada vez mais tecnológicos. Tem também as diferenças para as baterias dos carros híbridos ou elétricos. E tudo sobre manutenção, o que você deve ou não deve fazer para manter a bateria do seu carro em dia. Eu sou o Guilherme Muniz e estou aqui mais uma vez com o Leonardo Félix da Autosport. Fala, Léo, tudo certo? Olá, Gui, tudo bem? Olá a todos os nossos espectadores, nossos ouvintes. Bateria de carro é aquela coisa, né? A gente nunca dá a devida importância até a hora que você vai tentar dar partida no carro e ela falha. Aí você lembra o quão importante ela é para o seu carro. Quem né? nunca, né? Quem não tem uma história dessas é isso. É o tipo de item que a gente não percebe no dia a dia. Quando a gente percebe é porque tem alguma questão ali para fazer, mas ela tá resolvendo nossa vida, né? Sem Exato. ela ali, a gente não conseguiria usar o carro no dia a dia. Mas vamos colocar nessa conversa quem sabe tudo sobre esse assunto para nos ajudar com isso. Hoje a gente conversa com o Spartacus Pedrosa, diretor de operações de lítio da Baterias Moura. Muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Auto Esporte. Eu que agradeço o convite. Queria começar te entendendo um pouco daquilo que eu mencionei lá no comecinho do programa, né? Os carros estão ficando cada vez mais tecnológicos. Eu lembro de anos atrás, quando o Onix surgiu com a central multimídia e era o principal argumento de compra. De lá para cá, os carros estão ganhando cada vez mais itens, que são o motivo, muitas vezes, que a pessoa decide comprar um carro ou outro. Qual que é o impacto desse nível de recurso, dessa chegada de cada vez mais tecnologias para um item como a bateria? De fato, é algo que vai mudando aí esse componente nos últimos anos e vai mudar nos próximos anos? Sem dúvida alguma. Os veículos hoje têm uma demanda energética muito maior comparado com o que a gente tinha no passado, não somente pela parte de infotainment, como você colocou, mas também toda a parte de recursos como start-stop, que desliga quando o carro está parado no semáforo. Então, a quantidade de partidas que a bateria é submetida é significativamente maior do que o que a gente tinha há alguns anos atrás. E aí, na bateria, isso se reflete em mais tecnologia embarcada, baterias de maior capacidade, baterias que conseguem dispor para o veículo dessa demanda que ele está necessitando em termos de energia. Inclusive mesmo nos segmentos mais de entrada, digamos assim, né, dos ditos carros populares, a demanda por essa energia é muito maior, né? Sistema de entretenimento, start-stop, etc, etc. Hoje em dia, qual que é a diferença, por exemplo, de uma bateria que vocês produzem hoje para uma bateria, sei lá, de 20 anos atrás que equipava o Celta 2005, para uma bateria que vai equipar hoje um Volkswagen Tera 2025 ou algum outro carro atual? É uma diferença muito grande na capacidade? O que muda, o que mudou nos componentes, o que evoluiu de lá para cá? Totalmente. A bateria hoje, ela é especificamente mais leve, então a gente também teve que melhorar a questão da eficiência energética para poder promover também para o veículo um aumento da eficiência energética dele. Existe uma série de aditivos que são colocados dentro da bateria para poder conseguir fornecer essa maior corrente, essa maior energia que está sendo demandada. Então, a rigor, se a gente pega uma bateria de 20 anos atrás e coloca no veículo de hoje, a vida útil dela seria muito menor do que o que a gente tem hoje. Então, todas essas mudanças, essas melhorias que a gente está embarcando dentro das baterias, é para conferir uma longevidade, permanecer a vida útil que a gente sempre teve, uma vida útil longa, só que agora num aspecto, uma demanda, numa aplicação muito mais rigorosa do que o que a gente tinha há 20 anos atrás. E qual que é essa vida útil hoje em dia? Essa é uma dúvida que eu ia tirar com você. Bateria tem validade, prazo de validade? Quanto tempo pode durar uma bateria se ela for ali bem mantida, usada de acordo? Quanto tempo dura uma bateria? É uma excelente pergunta. E, assim, há uma série de fatores que levam à determinação dessa vida útil. Ela pode chegar a 4 anos de vida, mas é muito função, por exemplo, da temperatura. Em climas frios, tende-se a ter uma vida útil maior do que, por exemplo, no norte, no nordeste, onde o calor faz com que a bateria tenha uma vida útil um pouco menor. Mas eu diria que uma vida útil de 3 a 4 anos é algo que se espera de uma bateria de ponta, uma bateria de alta tecnologia.
E que sinais ela dá? A bateria dá sinais de que ela precisa ser trocada ou é esse exemplo que o Léo deu? Você vai lá dar a partida, simplesmente não liga. Tem sinais que o motorista pode ir percebendo que talvez ele precise trocar ou fazer algum tipo de manutenção? Há basicamente dois tipos de morte. Há uma que é uma morte súbita, Uhum. que aí essa, infelizmente, a gente não consegue se antecipar. E há, enfim, o tempo que leva à partida, eu diria que é um bom sinal para o usuário. Ou seja, você nota que o carro está levando um pouco mais de tempo para partir, principalmente agora a gente está no inverno, você percebe que o carro demora mais a partir, então isso é uma boa indicação de que talvez valha a pena você consultar e levar uma autoelétrica para fazer uma avaliação, um check-up da bateria. Agora, por exemplo, quanto tempo, né? Isso é uma dúvida que a gente vê o pessoal tendo muito também. Eu tenho que. Período máximo que eu posso deixar o carro desligado, sem partidas, sem gerar riscos para a bateria. Eu Uhum. falo isso até por propriedade, porque eu, como a gente trabalha no autoesporte, a gente pega eventualmente muito carro de frota, de teste, e meu carro fica parado, às vezes lá 2. Meu carro já chegou a ficar 3 semanas parado. E eu já fiquei várias vezes sem bateria. Eu já tenho até o kitzinho lá para fazer, porque é muito comum. Qual que é o prazo que se recomenda que máximo que se deixe o carro sem partida para evitar, né, que a bateria acabe antes da hora? A grande questão, e também nessa questão da evolução dos veículos ao longo dos tempos, há uma série de sensores a gente chama de corrente parasita, que o carro, mesmo estando desligado, ele vai consumindo energia. Então, isso que você está enfrentando é porque ao longo dessas 3, 4 semanas que seu carro ficou sem uso, o carro estava sem uso, mas a bateria estava sendo utilizada. Então, esses equipamentos que estão dentro do veículo, sensoriando, vendo temperatura, deixando o carro apto para quando você chegar lá e ligar, eles de certa forma vão também consumindo a energia da bateria, que ao longo dessas 3, 4 semanas diminui consideravelmente o estado de carga dela. Então, o recomendado é que realmente, se você está prevendo um período mais longo, 3, 4 semanas, eu diria que já é adequado você pensar em desligar, desconectar o terminal da bateria, porque aí você garante que ela não vai ser descarregada, para não ter que usar o seu kit. E é seguro para o proprietário fazer isso por conta própria? Sim, sim. A tensão da bateria é de 12 volts, então não oferece um risco, enfim, não tem perigo. E a pessoa que não fez isso e passou por esse problema, foi tentar dar partida e não conseguiu. O que fazer num caso desse? É prejudicial, eventualmente, usar esses sistemas que você conecta numa tomada e dá uma carga? Precisa ser uma carga lenta? Pegar no tranco é bom, é ruim? O que fazer caso a pessoa enfrente essa... É uma dor de cabeça, né? É um Claro, momento que a claro. pessoa não quer enfrentar, mas Exato. eventualmente acontece. Ninguém quer enfrentar. É. Tem algumas alternativas. Tem um carregador, que é o que você colocou, que aí sim é o ideal fazer uma carga lenta. Você pode também fazer uma partida auxiliar, que aí você pode se utilizar de uma segunda bateria ou até mesmo de um carro do seu vizinho, alguém que esteja lá para lhe socorrer, e você faz a partida auxiliar com o cabo terminal. Enfim, para não ficar no prego. O ruim da questão de você estar falando de pegar no tranco é que com um carro automático, que hoje em dia a maioria dos nossos carros são com câmbio automático, você não consegue pegar o carro no tranco. Então, de fato, se a bateria descarrega e você tem um carro automático, você vai precisar de uma alternativa externa, digamos assim, para você conseguir partir o seu carro. E aí vai ficar mais evidenciada ainda a importância da bateria nos nossos veículos. Agora, o Spartacus, te fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, quais dicas você dá, né, para os nossos ouvintes para ajudar a manter a bateria em dia e aumentar a durabilidade para esse período que você falou aí de 3, 4 anos? E a segunda é, quais são os principais erros, né, que os motoristas brasileiros costumam cometer e que prejudicam o desempenho e a vida útil das baterias? Boa pergunta. Veja, é algo difícil porque a nossa rotina é muito complexa, né? Então, por exemplo, você recomendar que você consiga... Eu, por ser, enfim, apaixonado por baterias, até tenho essa preocupação e faço uma manutenção, faço uma recarga no veículo, mas é algo, assim, mais difícil de acontecer. O que se recomenda é que não se mantenha muito tempo o veículo sem rodar, principalmente trajetos curtos. Então, uma coisa que a gente faz muito, tem muita gente que faz somente trajetos curtos, e aí nesse trajeto não é suficiente para recarregar a bateria. Então, mesmo não estando parada, você vai consumindo a energia da bateria. Então, o ideal é que você consiga proporcionar um ciclo suficiente para, enfim,
pelo menos rodar algumas horas por semana no veículo para garantir que a bateria vai estar a plena carga. Até porque se o carro está muito tempo parado, talvez a pessoa tenha que fazer outras manutenções, né? Ali calibrar o pneu. Então, Exato. aproveita, dá uma volta maior para fazer tudo isso, deixar o carro Exatamente. de fato em dia e Perfeito. tocar a vida adiante. Spartacus, eu queria retomar um ponto que você falou lá no comecinho, a questão do start-stop, que é um recurso que também tem se popularizado cada vez mais, né? E para o ouvinte mais desavisado, é aquele sistema que você está dirigindo o carro, quando chega num semáforo, para o carro, normalmente, e ele próprio desliga sozinho. Depois, quando você tira o pé do freio, ele já liga de novo e volta a andar para economizar combustível do carro. O start-stop, o que ele muda na bateria do carro? É diferente a bateria de um carro start-stop ou não? Sim, é uma bateria específica para esse fim, para o start-stop. Porque a grande diferença é essa, você vai levar seu filho na escola, num veículo tradicional, você vai utilizar a bateria para partir uma única vez. Em contrapartida, se seu veículo for start-stop, de acordo com o trânsito que você for pegar durante o período, você pode partir dezenas, centenas de vezes num trajeto relativamente curto. Então, assim, a demanda que a bateria vai ter é completamente diferente. Se você se utiliza uma bateria convencional num veículo start-stop, ela vai ter uma vida útil muito curta, porque realmente é uma demanda completamente diferente do que a gente tinha até antes do start-stop. Mas ela, então, é uma bateria feita para isso, mas o sistema start-stop não gera um prejuízo para ela. Ela funciona, ela é desenvolvida para aguentar esse tipo de demanda. Hoje a gente tem basicamente duas tecnologias que foram desenvolvidas para isso, são as baterias EFB e baterias AGM, e em ambos os casos elas são baterias que foram desenvolvidas, tem, enfim, horas e horas de engenharia ali embarcado para garantir que nessa aplicação ela vai funcionar bem. Ao passo que se você colocar numa bateria convencional, aí sim você vai ter uma vida útil, sei lá, de um ano e pouco, quando você está imaginando que a vida útil viria a ser 3 vezes maior. Então, para não ter esse prejuízo de ter uma vida útil menor, o recomendado é que nos veículos start-stop se utilize uma dessas duas tecnologias especiais de bateria, ou AFB ou AGM. E muitos consumidores até reclamam assim, um pouco do funcionamento do sistema start-stop, que incomoda e tal. Em carros que tem esse sistema, que tem a bateria, como que funciona a relação de ligar ou desligar o sistema start-stop? É recomendado que fique sempre ligado, não importa. Se o consumidor resolver deixar o sistema sempre desligado, a bateria vai durar mais? Enfim, como que funciona aí essa relação? Ótima sua pergunta, Léo. Mas eu acho que a gente tem que ver também o seguinte, o start-stop foi um sistema que foi desenvolvido para aumentar a eficiência do veículo, a eficiência energética do veículo. Ou seja, ao final a gente está diminuindo a nossa pegada de carbono porque estamos com o veículo parado, a gente não está queimando combustível à toa, né? Então, olhando por esse viés, eu acho que o recomendado de fato é não desabilitar o start-stop, mantê-lo ligado. Também vai ter uma economia no seu bolso, porque você vai conseguir fazer mais quilômetros por litro. Em relação à bateria, como a gente disse, a bateria, principalmente no carro que sai da montadora, ele já vai sair com a bateria correta. Então, a vida útil já está projetada para atender aquilo lá. Então, eu diria que desabilitar o start-stop não vai necessariamente aumentar a vida útil da bateria. E se a pessoa eventualmente pensasse em fazer o start-stop manualmente ali, desligando e ligando um carro que não tem esse recurso, péssima ideia, né? Vai Péssima ideia. estragar a bateria. Porque não só a bateria, mas há uma série de outros equipamentos do veículo que são projetados e dimensionados para essa outra categoria de veículo. O start-stop não é somente mudar a bateria. Tem uma série de agentes que permitem com que, só para a gente ter uma ideia, os cilindros eles param de tal maneira no start-stop que a partida seja o mais suave possível. Então, se você pega um carro que não foi projetado para isso e for você mesmo fazer start-stop, você vai gastar mais combustível, vai forçar mais o sistema de partida, seguramente a vida útil desse veículo vai ser comprometida. Bela pergunta. Parece hipotético, mas na prática você vê, né? Tem coisa que a gente nem imagina que está implicado ali, né? Sim, Isso pode gerar um prejuízo muito exato. grande. Agora, o Spartacus, quando a gente... acho que os leitores né, os nossos espectadores que acompanham mais o mercado, acho que eles já têm uma ideia do né, o desenvolvimento de um carro é um processo demorado e complexo, né? Mas muitos dos nossos espectadores talvez não tenham essa dimensão, né? É um processo que demora anos, muito desenvolvimento, muita coisa que precisa ser encaixada ali no quebra-cabeça. E uma dessas questões é justamente a das baterias, né? Uma empresa como a Moura, quando um carro começa a ser desenvolvido,
Qual que é a participação de vocês? Vocês são chamados desde o começo para atuar no desenvolvimento? Vocês são chamados ali no final para apresentar o cardápio de produtos e qual vai atender melhor aquele produto? Como que funciona essa relação de vocês com a indústria de carros nesse desenvolvimento aí dos produtos? É algo realmente bem complexo. Maravilhosa sua pergunta, Léo. E assim, a gente tem que entender também que a maioria das matrizes das montadoras que estão aqui no Brasil estão fora do Brasil, inclusive. Então a gente tem que muitas vezes homologar na Alemanha, na Itália, no Japão, nos Estados Unidos. Então esse processo se dá também muitos anos antes, onde é nos passado um caderno com os requisitos que a bateria vai ter que atender para aquele determinado projeto. E aí a gente vai desenvolver a bateria, tem que mandar para a matriz para testarem lá, fazer um caderno de ensaios, ao final chamam a gente acompanha os ensaios para ver se deu tudo certinho, e só então a gente é homologado, digamos assim, para fornecer para aquele determinado veículo. Então, e a gente está falando especificamente da bateria, isso é aplicado para também a todos os outros componentes do carro, então por isso é que, de fato, desenvolver um carro é um projeto que, assim, necessariamente precisa desse vários anos para poder consolidá-lo. Isso significa, por exemplo, que qual é o nível de diferença da bateria de um carro para o outro? Ou seja, a bateria do meu carro não necessariamente funciona no seu? Estou perguntando isso, talvez o ouvinte entenda um pouco melhor quando a gente pensa no pneu. Uhum. A gente sabe que quando a gente vai trocar o pneu do carro, a gente precisa pegar aquela especificação, porque o carro foi desenvolvido para rodar daquela forma. Se você trocar por um outro, ele pode até rodar, mas talvez gaste mais combustível, etc. Como que é isso na bateria? A pessoa precisa trocar a bateria porque deu um problema. Como é que ela sabe que aquela bateria vai funcionar ou outra bateria não vai funcionar? Como é que é essa compatibilidade de baterias? Existe isso? Existe. Há veículos, inclusive, que eles nem aceitam. Existe toda uma programação que é feita baseada naquele determinado modelo. Se você coloca um outro modelo, o veículo reconhece que não está com a bateria adequada e, por vezes, nem parte, porque já exige que seja colocada a bateria correta. Então, assim como no pneu, na bateria também há certas especificidades. Obviamente, quanto mais tecnológico for o veículo, maior vai ser essa demanda. Um carro mais convencional, mais simples, você pode fazer alguma certa adaptação. Pedrosa, o que muda? Essa pergunta acho que muita gente vai querer saber. O que muda, né, na bateria de um carro a combustão para a bateria de um carro elétrico? Isso eu acho que é uma dúvida que muita gente tem. A bateria que alimenta, né, um carro elétrico, né, os modos de bateria são do mesmo composto da bateria convencional de um carro a combustão? E, enfim, o que muda, né? E é só a quantidade de energia, a capacidade de armazenamento de energia da bateria, enfim, o que muda de uma bateria para outra? Perfeito. E no começo da nossa conversa, a gente estava falando da importância, né, que a bateria tem para um veículo. E quanto maior for o nível de eletrificação do veículo, maior a importância que essa bateria passa a ter. Então, realmente, num carro puramente elétrico, a bateria seguramente é o componente mais importante, digamos assim, desse veículo. E aí, a exigência de ciclagem, de performance que essa bateria vai ter é tão significativa que houve a necessidade de mudar a tecnologia da bateria. Então, para a bateria de partida no veículo a combustão, a gente utiliza uma bateria de chumbo, ao passo que nos veículos elétricos a bateria precisou ser, enfim, de outro componente químico, a bateria de íons de lítio, que é a mesma tecnologia que a gente utiliza nos nossos celulares, nos nossos tablets, nos nossos laptops. É uma bateria mais leve e que tem uma vida útil maior. Então, esses foram componentes necessários para garantir que a bateria pudesse durar mais e poder fornecer tanta energia como que um carro elétrico demanda. Agora, por exemplo, num carro elétrico, né, a gente tem essas baterias de íons de lítio, são baterias de alta tensão, né? A gente Sim. está falando ali, às vezes, de arquitetura de 400 volts, né? Já tem alguns carros até acho que com 800 volts e tudo mais. E a bateria de um carro a combustão, como você mesmo falou, é 12 volts, uma tensão muito mais baixa. Uhum. Um carro elétrico, para esses sistemas elétricos, ele precisa ter também uma bateria de 12 volts, além das baterias de íons de lítio, que é Exatamente. alimentada por essa, então ele também tem uma bateria convencional, assim como o carro a combustão. É essa Essa é a relação? topografia, a gente chama essa bateria de bateria auxiliar, embora a gente defenda que deveria ser uma bateria de segurança, e eu vou explicar o porquê. O carro elétrico, quando ele está parado, ele está com a bateria, enfim, como você falou, como a tensão é muito alta, seria perigoso a gente deixar o veículo parado e com essa bateria com o circuito dela, digamos assim, fechado, o carro energizado. Então, a gente
precisa abrir essa bateria para que ele não fique energizado quando ele está parado. E quem aciona, digamos assim, esse fechamento, digamos assim, é a bateria auxiliar, a bateria de segurança. Imaginemos também que, por exemplo, no caso de uma batida, tem todo um componentes eletrônicos que a gente chama de Sistema de Gerenciamento de Baterias, o BMS, que vai desativar a bateria por questão de segurança. O carro está pegando fogo, ele precisa desativar a bateria, mas você precisa abrir a porta para você conseguir sair do veículo. Você precisa eventualmente baixar o vidro. Então, tudo isso é feito por essa bateria auxiliar / segurança. E aí sim, essa é uma bateria de 12 volts e majoritariamente a bateria de chumbo é a tecnologia utilizada também para essa aplicação. Eu acho que esse aspecto da segurança é importante, né? Porque a gente se acostumou com o carro a combustão, acho que o medo da bateria deixou de... Não é uma realidade hoje em dia no carro a combustão convencional, mas tem muita gente que hoje em dia tem um certo receio da bateria do carro elétrico. Considera que pode ser perigoso ter um carro elétrico na garagem, se meu vizinho tem, se eu vou num shopping e do lado tá carregando um carro elétrico. Quão seguras são as baterias dos carros elétricos? E, de fato, elas têm algum tipo de risco diferenciado que vocês precisam mapear? Uhum. Quando a gente fala de segurança de bateria de carro elétrico, do que a gente está falando? Perfeito. O lítio, se você for olhar lá na tabela periódica, ele está abaixo do hidrogênio. Então, ele tem uma quantidade de energia muito alta. Então, isso favorece com que ele vá ter algum problema, eventualmente entre em combustão. Então, para evitar esse tipo de coisa, como eu disse, há dezenas de camadas de segurança de eletrônica embarcada dentro dessas baterias para prevenir que isso aconteça. Então, hoje é uma coisa muito rara você ter eventos que a bateria venha a pegar fogo. Então, é algo que pode vir a acontecer, mas tem muita tecnologia lá para nos proteger e transformar o carro elétrico num carro extremamente seguro, extremamente seguro. E eu acho que é até importante fazer um outro ponto, né, Gui, que assim, as pessoas que têm medo do carro elétrico pegar fogo, gente, carro a combustão também pega fogo, Exato. né? Como já diz o nome, ele é combustão, né? Sim. Ele está pegando fogo o tempo inteiro, Controladamente, mas está, né? Uhum. Então, o risco, obviamente, existe, mas eu acho que, né, todos na indústria eles se certificam e evoluem o tempo inteiro no sentido de que o risco seja o mínimo possível, assim como hoje a gente tem os carros a combustão com um nível de segurança muito grande Sem dúvida. contra incêndios também, né? Um carro a combustão você está carregando o tempo inteiro ali 40 litros de combustível Sim. ali nas tuas costas, né? E as pessoas nem percebem isso, né? Então, E aqui em São Paulo teve toda uma discussão do Corpo de Bombeiros para entender, né, a estrutura de segurança que as vagas de prédios, de shoppings precisam ter para evitar qualquer tipo de acidente. E fazendo reportagem sobre isso, não existiam muitos dados, né, que pudessem indicar que, de fato, tantos carros a combustão pegaram fogo no ano passado em comparação a tantos elétricos e tal. Agora, só para arrematar essa questão, tem um ponto que todo mundo que estava envolvido nessa discussão comenta, que é seguro, não, o carro elétrico não sai pegando fogo por aí, mas o incêndio de uma bateria de carro elétrico, de fato, ela até como você falou, como ele tem um poder de energia muito grande, de fato acaba sendo um incêndio mais difícil de ser controlado. Esse, de fato, é um ponto, né? Esse é um ponto. Sim. E, por exemplo, um incêndio convencional, você vai jogar água. Numa bateria, você não deve jogar água. Então, assim, como combater esse incêndio, o Corpo de Bombeiros precisa, inclusive, se adaptar a essa nova realidade. Além de você estar, eventualmente, com incêndio, você tem também a questão da alta tensão. Então, se você jogar água, não só não vai conseguir apagar o incêndio, mas também pode gerar um curto-circuito e, eventualmente, o carro passar a estar conduzindo eletricidade. Então, assim, é toda uma nova lógica que precisa ser adequada e aprendida por todos nós. e se não é com água, como é que a gente apaga um incêndio de uma bateria? Essa é uma questão difícil. A gente tem que retirar o oxigênio. Então, você pode apagar assim momentaneamente, mas a partir do momento que você já tem oxigênio novamente, ele volta a entrar em combustão. Então, por isso que nos raros casos onde a gente teve um incêndio, ele pode durar dias, porque na prática você não consegue extingui-lo até que toda a energia lá tenha sido consumida. Bem interessante. Agora, o Spartacus fala um pouquinho sobre carros híbridos também, né? Além dos carros elétricos, a gente tem carros híbridos que estão se popularizando cada vez mais. E a gente tem alguns híbridos, como por exemplo os da BYD, que são plug-in, que tem uma lógica similar até de um carro elétrico, porque ele tem baterias ali de íons de lítio e tudo mais.
Mas nos próximos anos a gente deve ver uma popularização cada vez maior dos chamados híbridos leves, como por exemplo o Fiat Pulse e o Fastback, que já tem, né, um sistema desse, em que você tem uma bateria pequena de lítio ali, de 1 kWh, às vezes até menos, né, uma capacidade até menor, e que auxilia ali o motor a combustão em momentos pontuais ali com o motor elétrico. E no caso específico dessa tecnologia da Fiat, a gente tem uma integração da bateria de lítio com a bateria de chumbo, Uhum. o que chegou até a gerar alguns problemas para donos desses carros, porque o sistema não funcionava se a bateria de chumbo não tivesse com uma carga mínima, se eu não estou enganado, de 60% ou 80%. Enfim, como que a Moura tá gerenciando essa questão dos carros híbridos? Essas novas tecnologias dos híbridos leves, dos híbridos também estão fazendo com que vocês tenham que oferecer novas tecnologias, novas soluções para as baterias de chumbo? Sim, na verdade, para as duas, né? A Moura, ela, enfim, está na vanguarda do desenvolvimento de tecnologia de baterias e a gente fornece não somente as baterias de chumbo, mas também essas baterias de lítio de low voltage, como a gente chama, são baterias de 12 ou de 48 volts para serem utilizadas nos veículos híbridos leves ou médios. Então, a gente está entendendo que, na verdade, passa a ser um sistema, ou seja, não é somente a bateria de chumbo, não é somente a bateria de lítio, é o sistema. São as duas trabalhando em conjunto para garantir a melhor performance do veículo. E aí, obviamente, são também baterias que precisam estar em sincronia para que eles consigam entregar aquilo que o veículo está pedindo. E como a gente já mencionou, né, o desenvolvimento de um carro leva anos, das baterias imagino que também. O que está no radar, o que está em estudo por vocês para daqui a alguns anos? Ou seja, se você tivesse que dizer hoje o que vai mudar da bateria de hoje para a bateria de daqui a 10, 15 anos, o que vai mudar? É a capacidade de armazenar energia ou uma outra tecnologia? O que está no futuro aí do mercado de vocês? Certo. Com a questão do aumento da eletrificação, a gente vai passar a ver cada vez mais diferentes tipos de baterias de lítio embarcando os veículos. Quanto maior for o nível de eletrificação, maior será a bateria que vai ser utilizada lá. E, fora isso, há outras tecnologias também sendo construídas. Então, há baterias de estado sólido, que aí já vão deixar a bateria ainda mais segura do ponto de vista dessa questão de eventuais incêndios. Ainda há a tecnologia dos íons de sódio, que vem também sendo desenvolvidas, e no universo de 10 anos é de se imaginar que a gente já vai ter carro, sim, utilizando essas tecnologias, além, obviamente, da própria bateria de chumbo, que vai estar presente na grande maioria desses carros, e também com suas evoluções, sempre fornecendo a quantidade de energia necessária que o veículo está precisando. Uma das questões que o pessoal sempre levanta é sobre tempo de recarga, né, de veículos elétricos híbridos. Você falou de soluções como a bateria de estado sólido, íons de sódio e as próprias novas tecnologias dessas baterias de íons de lítio. Como que vai evoluir essa questão do tempo de recarga e até da estrutura de carregamento, né? Porque o tempo de recarga depende não só da capacidade da bateria, né? Ele Perfeito. depende de qual estrutura que você tem no carregador. Como que isso vai evoluir? Sem dúvida. Hoje é uma dor inerente do veículo elétrico, o tempo que a recarga leva, e toda a indústria está trabalhando para tentar reduzir ao máximo esse tempo. E como você muito bem colocou, não é somente. São dois grandes fatores, né? A bateria precisa receber uma grande quantidade de energia no espaço curto de tempo, e você precisa ter carregador e infraestrutura para alimentar esse carregador capaz de fornecer essa potência toda. Então, todas essas tecnologias que a gente comentou, elas estão nesse sentido, tentando favorecer recargas de 2, 3, 4, 5 vezes a capacidade da bateria, para que a gente consiga diminuir o tempo de recarga de algumas horas para alguns minutos. E, além disso, os carregadores, cada vez mais a gente vai falar sobre recargas rápidas, que são aquelas recargas que você vai conseguir recarregar o seu veículo em 5, 10 minutos no máximo. Não é natural para a gente você precisar passar 30, 40 minutos esperando a recarga do seu veículo. Obviamente, na sua casa, você pode passar as 8 horas que você passa dormindo, o seu carro está lá carregando, não tem problema, mas a nossa rotina requer que a gente consiga também fazer recargas ao longo do nosso trajeto. E aí, para isso, os carregadores rápidos passarão a ser uma nova realidade, e esse também é um problema mundial. Como que a gente vai conseguir recarregar, utilizar esses recarregadores rápidos em grande quantidade? Imaginemos um eletroposto com 12 veículos recebendo uma carga rápida ao mesmo tempo. Você não tem fio suficiente para
na bitola suficiente para poder fornecer essa quantidade tão grande de potência. Então, para isso, a gente está estudando, inclusive já temos alguns sistemas como esse em uso no Brasil, são sistemas de armazenamento de energia em baterias, onde a gente vai estar acoplado ao eletroposto esses sistemas de bateria que vão fornecer essa potência à medida que eles forem necessárias. E aí, por exemplo, durante a madrugada, onde seguramente vão ter menos veículos sendo necessários para fazer a recarga, a gente consegue recarregar as baterias desses sistemas que a gente chama de BESS, é o Battery Energy Storage System. Até porque quando a gente olha para outros mercados, né, Estados Unidos, China, tem esses recursos já, nem que seja num teste muito avançado, em alguns casos já existe de fato, de você recarregar muito rapidamente. O Brasil teria condições de ter, então, esse tipo de tecnologia fazendo algum tipo de ajuste? Exatamente, ou seja, a partir do momento que a gente integra esse sistema de armazenamento de energia ao carregador, nós também teremos condição de fazer as recargas rápidas e ultra rápidas. E é possível utilizar, por exemplo, como no caso do Brasil, energia solar, ou eólica como uma fonte para carregar não só essas baterias, né, de armazenamento dos carregadores rápidos, como também a gente vê, né, o desenvolvimento de alguns carro a energia solar, que tem placas solares no teto do carro. É viável esse tipo de tecnologia, o uso de uma energia limpa como essa? Sim, obviamente, quando você consegue armazenar num sistema como esse, a viabilidade se torna muito maior, né? Porque num carro você tem uma área ali de 2, 3 metros quadrados somente, então você não tem área suficiente para que a insolação por si só seja suficiente para prover a energia necessária para você rodar vários quilômetros com ele. Ao passo que se você consegue gerar num sistema e armazená-lo, você pode colocar dezenas de quilowatt-hora na bateria do seu veículo. A gente vem acompanhando, né, que tem uma certa disputa entre alguns países por esse mercado de baterias. O mercado de baterias me parece que está se tornando cada vez mais estratégico. Eu queria entender o que o Brasil hoje em dia produz, é capaz de produzir já de bateria e aonde a gente pode chegar. A gente não tem hoje, por exemplo, uma produção das baterias dos carros elétricos ou híbridos aqui no nosso país. As baterias, no caso dos híbridos que são produzidos aqui, são sempre importadas. O Brasil tem condições de produzir esse tipo de bateria? O que a gente precisa fazer para, de fato, entrar nesse mercado que seria importante para o consumidor que está nos ouvindo, para que ele tivesse essa nacionalização, eventualmente até baratear o recurso, mas porque é estratégico para o país como um todo, né? Sem dúvida. E aí vamos dividir essa sua pergunta em duas partes, porque a gente já tem a produção da bateria em si, a montagem da bateria já acontece aqui no Brasil. Lá em Belo Jardim a gente tem diversas linhas de produção, tanto para os ônibus elétricos, a gente fornece para o e-Delivery, que foi o primeiro caminhão elétrico produzido no Brasil, então já é um sistema fornecido com baterias produzidas aqui no Brasil. Então, assim, a montagem a gente acredita que hoje é viável, tanto é que a gente já tem algumas linhas de montagem para isso. A célula, esse sim é um capítulo à parte, porque ele requer uma escala muito grande para que você tenha competitividade. Então, hoje, como você colocou, os grandes players das células estão na Ásia, concentrados em China, Japão e Coreia. Então, basicamente, o que a gente tem é quase como uma commodity. Então, você importa a célula e monta a bateria aqui no Brasil. Mas você vê possibilidade do Brasil entrar nesse mercado o que precisaria é ter mais volume de produção, é isso? Exatamente. Ter produção, uma fábrica grande com capacidade de produzir muitos carros híbridos ou elétricos que demande essa produção aqui, é isso? Exatamente. A gente vai precisar que várias fábricas tenham essa demanda para que justifiquem a gente conseguir fazer a produção local a nível de célula. Até lá, o caminho é esse. Importa-se as células e monta-se as baterias aqui no Brasil. Muito bem. Conversamos com Spartacus Pedrosa, diretor de operações de lítio da Baterias Moura. Obrigado pela sua participação, a gente conseguiu esclarecer aí vários pontos e fica já o convite para você voltar numa outra oportunidade. Tá ótimo, muito obrigado. Obrigado também, Léo. Obrigado, Spartacus, Gui, todos os nossos espectadores e ouvintes, e até a próxima. O CBN Auto Esporte de hoje, então, fica por aqui. Nós tivemos os trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti e a edição do Rafael Furugem e do Renato Barcelos. Muito obrigado pela sua companhia e até mais. CBN Auto Esporte.